para tudo agora, porque o que aconteceu nos bastidores do Corinthians nas últimas horas pegou a diretoria de surpresa, deixou a torcida revoltada e causou um verdadeiro terremoto no Parque São Jorge. O Timão levou um golpe duro, daqueles que doem não só dentro de campo, mas principalmente na confiança. Um dos principais jogadores do elenco decidiu sair na calada da noite e acertar com um rival direto do futebol brasileiro. E quando você entender como isso aconteceu, quem se envolveu e o que foi feito por baixo dos panos, vai perceber por que esse episódio é tratado internamente como uma traição esportiva. Antes de continuar, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece demais o canal, faz o vídeo chegar a mais corintianos e garante que você receba todas as informações quentes do Timão em primeira mão. O Corinthians foi surpreendido por uma atitude que ninguém esperava. Um jogador considerado peça-chave do elenco, líder dentro do vestiário e capitão da equipe, decidiu deixar o clube e acertar sua ida para o Atlético Mineiro. A forma como tudo aconteceu incomodou profundamente a diretoria, que não escondeu a insatisfação com a postura adotada nos bastidores. Estamos falando de Maicon, meio-campista, capitão do Corinthians e um dos principais atletas do elenco. Internamente, o entendimento era de que a situação estava sob controle. O Timão tinha um acordo alinhado com o Shakhtar Donetsk para a continuidade do jogador no clube. Tudo caminhava para uma permanência tranquila. Pelo menos era isso que se acreditava até os últimos dias. Mas enquanto o Corinthians confiava no acordo, algo diferente acontecia longe dos holofotes. O clube ucraniano passou a conversar diretamente com Maicon e, de forma silenciosa, abriu negociação com o Atlético Mineiro. O resultado foi um desfecho inesperado. O jogador aceitou a proposta e optou por seguir para Belo Horizonte, deixando o Timão completamente surpreso. A diretoria do Corinthians não esconde o incômodo. Pessoas ligadas ao clube afirmam que a forma como o Maicon conduziu a situação foi vista como inadequada. O sentimento é de que havia alinhamento, confiança e expectativa de continuidade, mas tudo isso foi quebrado de maneira repentina. A informação ganhou força inicialmente após ser divulgada pela jornalista Bianca Molina, da TNT Sports. Segundo ela, o meio-campista Maicon e o Shakhtar Donetsk escolheram o Atlético Mineiro como destino final do jogador, ignorando o acordo que existia com o Corinthians. O cria do Terrão deve assinar contrato de 3 anos com a equipe mineira. Nos bastidores do Parque São Jorge, a sensação é de frustração. O Corinthians acreditava que tinha tudo alinhado com o atleta e com o clube detentor de seus direitos, mas acabou sendo surpreendido por uma negociação conduzida longe da mesa. Esse tipo de situação levanta questionamentos internos sobre confiança, planejamento e postura de mercado. Além da perda técnica, o impacto emocional também pesa. Maicon era visto como referência no elenco, um jogador que representava liderança e identidade com o clube. Sua saída, da forma como aconteceu, gera ruído no vestiário e revolta em parte da torcida, que se sente desrespeitada. E segura aí, porque essa história está longe de acabar. Na próxima parte, vamos detalhar como o Corinthians reagiu internamente, quais decisões estão sendo tomadas nos bastidores e por que esse episódio pode acelerar mudanças importantes no elenco e na postura do clube no mercado da bola. A reação do Corinthians a esse episódio foi imediata, mas silenciosa. Internamente, a diretoria tratou o caso como um alerta máximo, não apenas pela saída de um jogador importante, mas principalmente pela forma como tudo aconteceu. A palavra mais ouvida nos corredores do clube foi quebra de confiança. E quando isso acontece, as consequências costumam ser profundas. O Corinthians acreditava ter controle total da situação de Maicon. Havia conversas avançadas, alinhamento com o Shakhtar Donetsk e uma expectativa clara de continuidade. Por isso, quando a notícia do acerto com o Atlético Mineiro veio à tona, o impacto foi grande. Dirigentes foram pegos de surpresa e sentiram que o clube foi passado para trás em uma negociação que parecia encaminhada. Nos bastidores, a avaliação é de que o Shakhtar agiu de forma oportunista. O clube ucraniano enxergou uma proposta mais vantajosa no mercado brasileiro e não hesitou em mudar o rumo da negociação. Ao mesmo tempo, a decisão de Maicon de aceitar rapidamente o projeto do Galo gerou desconforto. A diretoria esperava, no mínimo, uma conversa franca antes da definição. Isso não aconteceu. O sentimento interno é de decepção. Maicon era visto como um dos pilares do elenco, alguém que representava liderança, identificação com o clube e responsabilidade dentro de campo.
Sua saída repentina força o Corinthians a recalcular todo o planejamento do meio-campo para 2026. Não é apenas substituir um jogador, é substituir uma função estratégica dentro do time. O Atlético Mineiro, por outro lado, agiu rápido e foi cirúrgico. Aproveitou a brecha, apresentou um projeto esportivo agressivo e garantiu um contrato de 3 anos para o atleta. A diretoria do Galo tratou a negociação como oportunidade de mercado e executou sem ruído externo. Do ponto de vista deles, foi um movimento eficiente. Para o Corinthians, um golpe duro. Essa situação também expõe uma fragilidade que o clube tenta corrigir. A dificuldade em segurar jogadores estratégicos quando há concorrência direta de outros grandes do futebol brasileiro, mesmo com esforço, projeto esportivo e ambiente favorável. O Corinthians percebe que precisa avançar ainda mais em blindagem contratual e velocidade de decisão. Internamente, o episódio de Maicon virou pauta de reunião. Avaliações estão sendo feitas sobre processos, comunicação com atletas e postura em negociações futuras. A diretoria entende que erros precisam gerar aprendizado, e esse caso específico deixou claro que confiar apenas em acordos verbais ou alinhamentos informais não é mais suficiente no mercado atual. O impacto não é apenas administrativo. Dentro de campo, a comissão técnica já trabalha com novos cenários. Dorival Júnior precisará reorganizar o meio-campo, redistribuir funções e, possivelmente, acelerar a busca por reforços para suprir a lacuna deixada pela saída do capitão. Isso pressiona o planejamento, mas também pode abrir espaço para mudanças estruturais. A torcida, claro, reagiu com revolta. Nas redes sociais, muitos corintianos se sentiram traídos, não apenas pela saída, mas pela maneira como ela aconteceu. Quando um jogador identificado com o clube sai dessa forma, o desgaste emocional é inevitável, e a diretoria sabe que precisará dar respostas rápidas para reconquistar a confiança da fiel. A saída de Maicon não foi tratada apenas como uma perda pontual. Dentro do Corinthians, ela virou um divisor de águas. A diretoria entendeu que esse episódio escancarou a necessidade de mudar postura, acelerar decisões e ser mais firme no mercado da bola. 2026 não permite ingenuidade. Quem hesita, perde. E o Timão sentiu isso na pele. A comissão técnica, junto com o departamento de futebol, iniciou imediatamente uma reavaliação do elenco. O meio-campo passou a ser tratado como prioridade absoluta, não apenas para repor a saída de Maicon, mas para evitar que o time fique refém de uma única liderança. A ideia agora é distribuir responsabilidade, criar alternativas e montar um setor mais equilibrado. Dorival Júnior tem sido direto nas conversas internas. Ele deixou claro que precisa de jogadores comprometidos, identificados com o projeto e dispostos a assumir responsabilidade nos momentos difíceis. A saída do capitão abriu espaço para uma reformulação silenciosa, mais profunda. Alguns nomes ganharam mais minutos, outros passaram a ser observados com mais rigor. O Corinthians também acelerou contatos com agentes e clubes. A ordem é mapear jogadores que possam chegar prontos, sem longo período de adaptação. Atletas que entendam a pressão de vestir a camisa do Timão e que aceitem um projeto esportivo sólido, mas exigente. O perfil buscado é claro: menos promessas e mais jogadores prontos para decidir. Nos bastidores, a avaliação é de que o episódio com Maicon serviu como alerta máximo. A diretoria passou a exigir mais garantias contratuais, prazos definidos e compromissos claros antes de avançar em qualquer negociação. O mercado mudou e o Corinthians sabe que precisa se proteger para não ser novamente surpreendido. Esse novo comportamento já começa a gerar reflexos. Agentes passaram a tratar o clube com mais objetividade, entendendo que o Timão não vai mais esperar indefinidamente por decisões externas, ou fecha, ou parte para outro nome. Isso dá mais agilidade ao planejamento e evita desgaste desnecessário. Dentro do elenco, a mensagem também foi passada. O Corinthians quer jogadores que estejam 100% comprometidos com o projeto. Quem tiver dúvidas, propostas paralelas ou falta de convicção não será tratado como prioridade. A ideia é criar um ambiente mais firme, competitivo e profissional. A torcida pode até sentir o impacto inicial da saída de um líder, mas internamente existe a convicção de que esse movimento pode fortalecer o grupo no médio prazo. Reformulações são dolorosas, mas muitas vezes necessárias para corrigir rotas e evitar problemas maiores no futuro. O planejamento para o Paulistão segue firme.
A estreia contra a Ponte Preta continua sendo vista como um teste importante, não apenas técnico, mas emocional. O Corinthians quer entrar em campo mostrando organização, intensidade e postura de time grande. Mesmo com mudanças, a exigência interna é de competitividade máxima desde o primeiro jogo. E segura aí, porque na próxima parte vamos falar sobre o impacto direto dessa saída na imagem do Corinthians, como a diretoria pretende dar a resposta final à torcida e por que 2026 pode marcar o início de um novo ciclo, mesmo após um golpe duro como esse. Agora é hora de olhar para frente e entender por que, mesmo após um golpe duro como a saída de Maicon, o Corinthians acredita que pode transformar esse episódio em ponto de virada. Internamente, a avaliação é clara. O clube não pode se permitir ficar refém de situações externas, nem de decisões tomadas longe do Parque São Jorge. 2026 exige firmeza, estratégia e respostas rápidas. A diretoria sabe que a imagem do Corinthians foi afetada. Perder um capitão para um rival direto, da forma como aconteceu, gera ruído, questionamentos e desgaste com a torcida. Por isso, a resposta não pode ser apenas discurso, precisa ser prática. E essa resposta passa diretamente pelo mercado da bola e pela montagem de um elenco mais sólido e comprometido. Nos bastidores, o clube trabalha para reforçar a ideia de profissionalismo e organização, a regularização de pendências, a revisão de processos internos e a postura mais firme em negociações fazem parte desse pacote. O Corinthians quer voltar a ser visto como um clube confiável, forte e difícil de ser passado para trás. A saída de Maicon também abriu espaço para novas lideranças surgirem. O elenco passa por um processo natural de renovação de vozes, onde jogadores mais jovens podem assumir protagonismo e atletas experientes ganham ainda mais responsabilidade. A comissão técnica vê isso como oportunidade de fortalecer o grupo a longo prazo. Do ponto de vista esportivo, o planejamento segue com metas claras. Disputar o Paulistão com competitividade, construir uma base sólida para o Campeonato Brasileiro e brigar por protagonismo na Copa do Brasil. Cada decisão tomada agora tem reflexo direto nesses objetivos. A diretoria entende que o torcedor exige mais do que promessas, quer ver atitude, organização e ambição. E é exatamente isso que o Corinthians tenta entregar neste início de temporada. Mesmo após um revés significativo, o clube mostra que não vai se acomodar nem recuar. O episódio envolvendo Maicon entra para a lista de lições aprendidas, um alerta de que o mercado não perdoa lentidão e de que confiança precisa ser blindada com contratos bem amarrados e decisões rápidas. O Corinthians sai desse episódio mais atento, mais cauteloso e, potencialmente, mais forte. Para a Fiel, fica a mensagem de que 2026 será um ano de reconstrução consciente. Não baseada em improvisos, mas em planejamento, responsabilidade e escolhas estratégicas. O caminho pode ser turbulento, mas a intenção é clara: voltar a competir em alto nível e recuperar o protagonismo perdido. E agora, eu quero saber de você. A saída de Maicon foi um golpe irreversível ou pode ser o início de uma virada de chave no Corinthians? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado, porque aqui você acompanha tudo o que acontece no Timão, sem filtro e sem enrolação.